Então, presidente, o segundo assunto que me coloca é meu PL, que eu considero meu PL mais caro, que é o projeto Falar e Viver, que tende a combater os efeitos e consequências da depressão na população mais jovem. Por que eu falo da população mais jovem? Segundo dados estatísticos, senhor presidente, 5% de crianças e adolescentes sofrem de depressão. Dentre esses, 1 a cada 5 já cometeram ou tentaram cometer suicídio. São 20 tentativas de suicídio para cada pessoa que comete e, infelizmente, atua no próprio suicídio e tira a própria vida. A depressão é o mal do século passado, é o mal desse século. A falta de vontade de viver, ou por narcisismo contrariado, ou por uma questão endêmica, por uma questão fisiológica, ou por uma falta de um espírito de sentido de viver, ou por uma falta de religiosidade, afeta todas as idades. Mas os índices mais alarmantes de suicídio estão na população entre 12 e 25 anos, a população jovem, de crianças e adolescentes do Brasil. O meu projeto, ele visa estabelecer uma fala, uma escuta, uma conversa com profissionais aqui nas escolas de São Paulo, de eventuais psiquiatras, com psicanalistas, com profissionais da saúde pública, que falem com essas crianças, que falem com esses adolescentes, que façam audiências públicas, conversas públicas, simpósios, palestras, para que se estabeleça não uma prevenção exatamente à depressão, uma prevenção ao suicídio, mas um apoio sistemático à vontade de viver. Eu sou um deprimido. Eu me salvei exatamente pela concepção de que o sentido da vida é o outro. Quando você faz uma casa para uma outra pessoa. Quando você escreve um poema, você escreve um poema para outra pessoa. Quando você sai de si, da construção do seu ego, da construção da sua vaidade, e percebe que o orgulho que você tem de viver é o trabalho que você constrói para uma outra pessoa, você sai da depressão, você sai da melancolia e a sua vontade de viver recrudesce, aumenta. A gente tem que perceber que o maior símbolo da cultura ocidental, como assim a percebemos, é um sujeito que foi crucificado. Ele estava contente, ele estava alegre, ele estava feliz, mas ele tinha um sentido de vida, quer você tenha um sentido de religiosidade ou não, um sentido de vida de abraçar a humanidade que o crucificou, que o apedrejou, que o espezinhou, que escarrou nele, ou seja, um sentido de vida de se doar para o outro. Isso é maior que um princípio de felicidade, isso é maior que um princípio de alegria, é um princípio de realização pessoal que você pode ter, inclusive na dor, na angústia, na depressão. Então a depressão, eu acho que é oriunda, além das questões químicas que existem, de uma força que impele as pessoas para a satisfação do próprio ego, da própria vaidade, da própria autoestima. A autoestima é uma palavra que me incomoda muito hoje em dia. A autoestima parece uma coisa de você valorizar você pelo que você é. Eu acho que a única autoestima que a gente pode ter é o trabalho que a gente constrói para as outras pessoas. E é essa conversa que eu quero que se tenha com as crianças, com os adolescentes, que estão cada vez mais afetados pela depressão no Brasil. Esse é um assunto, senhor presidente, tabu no Brasil. Que se diz, no Brasil e em toda uma parte do mundo. Só um segundo. Porque é um tabu pelo seguinte, quando se fala em suicídio, quando se fala em tirar a própria vida, quando se fala em depressão, muitas pessoas, profissionais importantes de saúde, falam que você pode estabelecer uma apologia, um incentivo. Não. Eu acho exatamente o contrário. Quando você fala de valorizar a vida, de que o sentido da vida é o outro, quando você constrói psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, pastores, todas as pessoas que constroem o sentido de viver, e por isso o meu projeto se chama Falar é Viver, você constrói um antídoto para a morte, que mesmo uma vida sofrida pode ter um grande sentido, e um sentido que abarca e abraça toda a humanidade, como Cristo abraçou a humanidade, fugindo da tristeza pessoal, fugindo da miséria pessoal,